Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma unidade da nossa disciplina de contabilidade pública, falando então agora sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Nós vimos, primeiramente, as questões mais teóricas, né, que vão subsidiar o entendimento dessas demonstrações. Na unidade passada, nós vimos como é que se faz os registros, né, e vimos o plano de contas aplicado ao setor público, que ele é essencial aqui para que a gente possa conseguir entender cada elemento contábil, como ele vai aparecer nas demonstrações contábeis utilizadas no setor público. Bom, as demonstrações contábeis do setor público, conceitualmente, não são muito diferentes das demonstrações contábeis das empresas, né? Elas têm hoje um conceito muito semelhante. Então, elas representam a estrutura, tanto patrimonial, financeira, como de desempenho do ente público, nesse caso, né? E ele vai proporcionar informações que sejam úteis para a tomada de decisão e também para a prestação de contas, né? Então, principalmente no ente público, né, a questão da prestação de contas ela é extremamente importante, né, para os órgãos de controle. Nas empresas privadas, a prestação de contas é para os acionistas, né, no ente público a prestação de contas é para a sociedade, né, e os entes de fiscalização, né, de controle, são os que exercem, né, essa função de controlar o setor. Bom, são demonstrações contábeis no setor público: balanço patrimonial, balanço financeiro, a demonstração de variações patrimoniais, o balanço orçamentário, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Vejo que é um pouco parecido com o ente público, com o ente privado, né, mas tem algumas diferenças, né? Então, o balanço financeiro só existe no setor público, a demonstração de variações patrimoniais, ela no setor privado chama-se demonstração do resultado, e o balanço orçamentário também só existe no setor público. Então, nós vamos ver cada um deles e tentar entender um pouquinho de cada um deles. Nessa aula, nós vamos ver o balanço patrimonial, o balanço financeiro, a demonstração de variações patrimoniais, e no próximo vídeo nós vamos ver, então, o balanço orçamentário, demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Bom, balanço patrimonial. Balanço patrimonial é a demonstração, então, que vai evidenciar de forma qualitativa e quantitativa a situação patrimonial do ente público, né? A gente já sempre falou isso, que balanço patrimonial traz a informação da situação patrimonial do ente público, tá? Só que no caso do setor público, a gente tem, além das normas contábeis, né, que regem a elaboração dessas demonstrações, nós temos uma lei federal também que traz algumas exigências, né? E nesse caso, a Lei 4.320, ela pede um complemento, né, um quadro complementar que apura algumas informações específicas que são necessárias para apurar os resultados e entender a situação patrimonial e também financeira do ente público. Então, por isso, ali no finalzinho tem um quadrinho que mostra o artigo 105 da Lei 4.320, que exige que o balanço patrimonial apresente o ativo financeiro, passivo, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e o saldo patrimonial. Tá? Além disso, tem as contas de compensação, que hoje, pelo novo plano de contas, né, que a gente viu na aula passada, chama-se as informações de natureza de controle, né? Então, nós vamos ver também como é que isso tudo fica compondo, né, um balanço patrimonial. Ou seja, nós temos um balanço patrimonial que apresenta a situação patrimonial igual o que acontece nas empresas privadas, mas com uns quadros complementares para atender o que exige a legislação aqui no Brasil para a publicação da informação patrimonial do ente público. Bom, aqui tem um resuminho, né, para entender como é que fica o balanço patrimonial, né, a composição dele, que agora depois a gente vai explicar. Então, pela norma contábil, o balanço, então, ele fica dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, mas aí depois tem um quadro complementar em que as informações do ativo vão ser apresentadas também na forma de ativo financeiro
e ativo permanente, as do passivo como passivo financeiro e passivo permanente, e o patrimônio líquido, então, representando o saldo patrimonial. Vai ter um quadrinho complementar, né, com os atos de compensação, né? Então, atos potenciais ativos e atos potenciais passivos, que é aquela parte que a gente conversou na aula anterior sobre os registros de natureza de controle, né, que são aqueles contratos, garantias, né? Então, esses contratos e garantias, eles representam atos, né, e eles vão aparecer no balanço como um complemento da demonstração com base naquelas informações que são lançadas lá no grupo 7, no grupo 8 do plano de contas. O quadro, no final, esse quadro de ativo e passivo financeiro, ele serve também para apurar o que a gente chama de superávit ou déficit financeiro. Esse valor ele é apurado para que se possa abrir os créditos adicionais, que a gente também conversou nas aulas anteriores, né? Uma das formas de abertura de créditos adicionais, aqueles créditos especiais, suplementares e extraordinários, uma das possibilidades é o superávit financeiro do balanço patrimonial, que seria essa informação apurada entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do ano anterior. Bom, o que nós temos então? Na primeira parte do balanço, nós vamos ter o ativo, o passivo e o patrimônio líquido dividido igual o balanço de uma empresa privada. Lembra que a gente viu lá na contabilidade geral, né, que o ativo é circulante e não circulante, o passivo também é circulante e não circulante, tá? E que as informações são apresentadas com base na liquidez dos elementos patrimoniais. Vejam que eu coloquei ali no slide, né, que o balanço patrimonial, o ativo, é aquelas contas de classe 1 lá no plano de contas que a gente viu no vídeo anterior. E os de classe 2 são o passivo e patrimônio líquido. Então, o balanço fica composto, então, pelas informações das contas contábeis que estão presentes no plano de conta nos grupos de classe 1 e de classe 2. O que que acontece? Depois nós temos o ativo circulante e passivo circulante. Vocês devem lembrar lá da contabilidade geral que tem alguns elementos que definem o que que é um ativo circulante e o que que é um passivo circulante. Então, aqui nós vamos repetir, porque no setor público é igual, são as mesmas características que definem o que é um ativo circulante e um passivo circulante. Então, se vocês olharem no slide, vocês vão ver que o ativo circulante é aquilo que é realizado, mantido ou consumido um decurso normal do ciclo operacional, ou seja, do ciclo de atividade da empresa, mantido essencialmente com propósito negocial, ou seja, é aquilo que está no ativo, mas a intenção é de ser negociado, que vai se realizar até 12 meses após a data do balanço, ou seja, que vai se transformar em dinheiro até 12 meses após a data do balanço. E aquilo que é caixa, né, ou equivalente caixa, né, aquilo que está em conta de aplicação, em conta de banco, tudo isso é um ativo circulante. Já o passivo circulante é aquilo que se espera que seja pago durante o ciclo operacional normal da empresa, que seja mantido também para negociação, vejam que é semelhante ao que está no ativo, que vai ser pago, né, só que no ativo é o que vai ser realizado, e aqui é o que vai ser pago até 12 meses após a data do balanço, e que não tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante os próximos 12 meses, ou seja, que não tenha o direito de parcelar aquele valor que está estabelecido como um passivo para os próximos 12 meses. Então, tudo que tiver classificado com essas características, ou seja, é aquilo que a gente chama mais de curto prazo, né? São elementos que vão ficar no ativo circulante ou no passivo circulante. O que não se enquadrar nesses dois itens passa a compor o que a gente chama de não circulante, né? Que a gente tem o ativo não circulante e o passivo não circulante. Então, por exemplo, bens do ente público, eles vão estar lá no ativo não circulante. Obrigações que o ente público tem que sejam superiores a esse prazo que estão estabelecido vai estar no passivo não circulante. Tá? É a forma como compõe os elementos patrimoniais, que é semelhante ao que tem nas empresas privadas em termos de estrutura.
De forma complementar, eu disse que tem um quadro, né, que vai aparecer ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Ou seja, vão ser selecionadas algumas informações que estão no balanço, na parte superior, que vão compor esse quadro complementar, né? Então, esses ativos financeiros são créditos e valores realizáveis que são independentes de autorização orçamentária, ou seja, e os valores numerários, ou seja, os caixas, né, que eles são financeiros, e outros valores que estão relacionados a itens que não estão no orçamento, que acabam ficando como valores que a gente chama que são independentes da autorização orçamentária e que aparecem, então, dentro do ativo como eh, conversíveis com alta liquidez, com alta facilidade em dinheiro. Então, eles ficam dentro desse ativo financeiro. Já os outros bens e créditos, né, que tenham sido eh, eh, mobilizados ou alienados com autorização orçamentária, eles ficam dentro do ativo permanente. Do outro lado vão ficar as dívidas, né? Então, as dívidas financeiras que independem da autorização orçamentária, então, por exemplo, o resto a pagar, que já foram, ela tem que pagar independente do orçamento que tiver, ficam dentro do passivo financeiro, e as dívidas permanentes, aqueles empréstimos em prazo mais alongado que foram autorizados pelo legislativo, ficam no passivo permanente. Ou seja, é uma forma de cumprir algumas exigências para que se saiba se existe recurso disponível para abrir créditos adicionais no ano posterior, ou seja, são os mesmos dados que estariam dentro do balanço, quer dizer, uma parte dos dados que estariam no balanço patrimonial que envolvam movimentos mais financeiros, né, que impactem de forma mais direta na questão financeira do ente público, eles ficam separados nesse quadro. A legislação não estabelece que precisa haver um detalhamento, a gente precisa ter a classificação desses principais elementos que compõem esse quadro complementar. E, por último, então, vem um quadro que compõe os atos potenciais de ativo e de passivo, ou seja, aqueles itens que estão lançados lá na classe 8 do plano de contas, tá? Que são aqueles atos potenciais, ou seja, coisas que foram assinados, contratos, que ainda não geraram diretamente uma entrada ou uma saída de recursos, mas que estão, digamos assim, contratados, né? Bom, a segunda demonstração é o balanço financeiro. O balanço financeiro é uma demonstração que, no meu entendimento, ele está meio que em extinção, né? Porque ela, com o tempo, ela não vai ter muita utilidade na gestão, porque ela repete informações que estão presentes em outras demonstrações, como o próprio balanço orçamentário, que a gente vai ver na sequência. Ela, na verdade, ela tenta convergir, né, a informação que está no balanço orçamentário com a informação que está na demonstração dos fluxos de caixa, porque ela trata dos saldos em espécies no início e final do exercício e como é que eles se movimentam de forma orçamentária. Então, ele demonstra a receita e a despesa orçamentária junto com os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, para identificar o saldo que eu tenho em caixa, equivalente caixa, no início do ano e o saldo que eu tenho no final do ano. Então, é um movimento, né, de acompanhamento dos fluxos que existem com um foco mais orçamentário, né? Então, por isso que é, é, ele desenvolve, né, uma informação que também está presente em outras demonstrações. Vocês vão ver que a demonstração dos fluxos de caixa ela trabalha de uma forma muito semelhante ao balanço orçamentário na sua construção de informações, ela só classifica os elementos de forma diferente. Como a demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração que já vem, que é publicada pelas empresas também, no setor público não haveria necessidade de ter um balanço financeiro. Deve-se ressaltar que o balanço financeiro é previsto só pela Lei 6.404 e não pelas normas contábeis. Então, a estrutura do balanço financeiro é um lado de ingressos e outro lado de dispêndios, né? E o saldo em espécie no ano anterior e o saldo em espécie no ano seguinte.
Então, esses elementos é que compõem a estrutura do balanço financeiro. E aí, o que que acontece? Esse balanço financeiro, essa parte de ingressos, ela descreve as receitas orçamentárias, as transferências recebidas, né, e os recebimentos extra-orçamentários. Ou seja, aquilo que aparece lá, quando a gente viu lá na unidade, no início, o que que é uma receita orçamentária, aquela que está prevista no orçamento, né? Ela vai aparecer aqui os valores, as transferências que vêm de outras instâncias, né, da União para o Estado, e aqueles recebimentos que estão fora do orçamento, são valores que são recebidos que não estavam previstos, como, por exemplo, esses garantias ou valores que são entregues para o ente público como um aval para alguma operação que vai ser realizada. Aí, o que que acontece? Os ingressos, eles vão ser localizados lá naquele grupo 6, que é o grupo das receitas realizadas. Olha o que eu estou falando, eu estou falando lá do plano de contas, né? Tudo que eu vou falar aqui vai aparecer o plano de contas. É ali que a gente encontra as contas que são relacionadas à receita orçamentária. As transferências, elas aparecem lá nas transferências intergovernamentais, lá na classe 4, né, no grupo 4. E os extra-orçamentários são aquelas calções, os depósitos que aparecem no grupo 1 e 2, lá do plano de contas. E também os restos a pagar, que estão escritos lá no grupo 5, também vem para cá, para esse balanço financeiro. Vejam que ele é uma composição, que ela pega informações de vários grupos e de várias classes do elenco de contas. E aí, no final, o saldo em espécie do ano anterior, que está dizendo que nós tínhamos um saldo anterior, recebemos receita orçamentária, transferências, receitas extra-orçamentárias, e isso vai servir para eh, pagar as despesas orçamentárias e vai sobrar um saldo ao final. Tá? Esse caixa, equivalente caixa, é o grupo 1, também lá na classe 1 do plano de contas. Já os dispêndios aparecem então o outro lado, né? A gente viu as entradas e aqui as saídas, né? Então a despesa orçamentária, que é o grupo 6, lá na parte de despesas liquidadas, né? Liquidadas, que as liquidadas aqui são as que vão poder ser pagas. As transferências concedidas, que estão lá no grupo 3, lá no elenco de contas, no plano de contas. As extra-orçamentárias, que são as devoluções dessas calções das garantias. Só para entender melhor, né, calções e garantias são valores que o ente público recebe, fica com ele, até o momento em que aquela obra, ou aquela ação que tinha sido é, contratada, ela se encerra e aí o ente público devolve o dinheiro. Então, por isso que se trata de pagamentos extra-orçamentários, mas entra e sai dinheiro, então tem que aparecer no balanço financeiro. Pagamentos de restos a pagar, inscritos em anos anteriores, então quando tem pagamento de resto a pagar do ano anterior, o resto a pagar, ele estava no orçamento da despesa do ano passado, nesse ano ela não entra, então ele é um extra-orçamentário nesse ano. E o saldo em espécie no final do ano, que é o saldo final de caixa, que aparece lá na classe 1, no grupo 1 do nosso plano de contas. Aqui está o resuminho, então, né? Olha, vejam que a estrutura dele é para fechar o ingresso com dispêndio. Então, a gente pega as receitas, as transferências recebidas, os recebimentos extra-orçamentários e o saldo do ano anterior. Do outro lado, a despesa, transferência concedida, os pagamentos orçamentários e o saldo desse ano, e aí tem que fechar um lado com o outro. Por último, a demonstração das variações patrimoniais. Você já tem algum conhecimento, porque nós tivemos uma videoaula sobre variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, e aqui é simplesmente a apresentação dessa demonstração na forma de um demonstrativo contábil, ou seja, é algo semelhante à demonstração do resultado do exercício que aparece para as empresas, só que no caso do setor público, a norma contábil chama demonstração do resultado, mas a lei federal trata como demonstração das variações patrimoniais, né, o artigo 104.
Então, ele vai evidenciar as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independente da execução orçamentária e que impactam, né, o patrimônio, por isso indicam o resultado patrimonial do exercício conforme está no manual, aquele manual que eu deixei lá no início da nossa disciplina, que trata dessas questões das variações patrimoniais. Então, todos os itens de receita e despesas reconhecidos no período, independente de ser pago, ter ficado com o resto a pagar, desde que haja o reconhecimento, eles devem ser incluídos nessa demonstração das variações patrimoniais, até mesmo despesas como depreciação, que não vai ter desembolso, mas que faz parte da variação do patrimônio do ente público. O resultado patrimonial é apurado, então, pelo confronto, né, das variações das VPAs e das VPDs, então, variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. E o valor apurado, né, ele vai compor o balanço patrimonial lá no patrimônio líquido, como resultado patrimonial do ente público. A gente vai utilizar as classes 3 e 4, né? As variações patrimoniais estão lá no plano de contas. A demonstração de variações patrimoniais para sua composição, se nós tivermos uma escrituração bem elaborada, basta buscar as informações da classe 3 e 4, nós vamos ter as informações para compor, então, essa demonstração. A entidade ela deve reportar as despesas utilizando o detalhamento baseado na natureza ou na função, né? Lembram da classificação que a gente falou das despesas, né? Por natureza ou por função. Então, isso tem que estar detalhado na hora de elaborar a demonstração. Para que, né, tenha, né, uma representação fidedigna, né, e relevante dessas informações. Aqui está um exemplo da estrutura, né? Então, a demonstração de variações patrimoniais, ela começa com as variações patrimoniais aumentativas do exercício atual e do exercício anterior, e aí vai ser descrito aquelas variações que a gente viu lá quando a gente estava estudando as variações patrimoniais e as receitas, né, que o ente público pode receber. Então, impostos, contribuições, venda de bens e serviços, variações financeiras, transferências recebidas, ganho ou perda com incorporação e descorporação de ativos e passivos, e outras variações que aumentem patrimônio líquido. E de outro lado, nós vamos ter as diminuições, né, que são as variações diminutivas, que aí pegam os gastos com pessoal, previdência, e assim vai os demais itens que a gente já teve consultando quando a gente estava vendo as variações patrimoniais nas aulas anteriores. Vejam que lá no final aparece o resultado patrimonial do período, né, que é o resultado, então, apurado na variação patrimonial do período que a gente estiver analisando. Muito bem, pessoal, essa é a primeira parte das demonstrações. No próximo vídeo a gente vê as últimas demonstrações elaboradas, que precisam ser elaboradas pelos entes públicos. Até mais, pessoal.